Oi, gente, tudo bem com vocês? A atividade dessa semana, a gente vai falar sobre a crise de 1929 e os impactos dela na economia global. Primeiro, né, a crise de 1929 vai ficar conhecida, o seu ápice vai ficar conhecido como crash da Bolsa de Nova York. Uma crise econômica, a crise mais grave do capitalismo, que provocou uma série de problemas, não só nos Estados Unidos, mas também em todo o mundo, né? Porque foi afetando as economias de todo mundo. O que é uma crise econômica? Vamos começar por aí, né? A gente precisa entender que a economia ela é cíclica, ou seja, a economia ela passa por ciclos. Então, quando a gente pensa dessa forma, por mais que tenhamos momentos de estabilidade econômico, e a gente vai passar sempre por momentos onde não há tanto crescimento econômico, onde vai haver queda da atividade econômica, onde vai haver desemprego, de dificuldades, né, carestia. Então, a crise, ela é esse cenário onde a atividade econômica ela desacelera, onde o emprego começa a ser afetado, então você tem desempregos acontecendo, onde há carestia muitas vezes, né? Então o preço dos alimentos, o preço dos produtos essenciais, eles sobem de maneira significativa. Então esse é um contexto de crise, né? Um contexto onde você tem declínio das atividades econômicas, algumas empresas vão passar por problemas, vão falir, vão precisar fechar, né? Começam a lucrar menos, começam a fazer com que as pessoas fiquem desempregadas, a demitir, né? Porque não tem como pagar esses indivíduos. No caso da crise de Nova York, né, da crise de 29, melhor dizendo, que vai ter esse crash da Bolsa de Nova York, vai ser uma crise de superprodução, né? Você tem ali aquele processo de industrialização muito forte e toda uma lógica da economia em que o Estado não deveria intervir, né? Então, nesse contexto que a gente está falando, de 1929, vigorava o que a gente chama de liberalismo clássico. O que é o liberalismo? É uma filosofia econômica, uma filosofia política, e dentre as coisas que o liberalismo defende, está ali a não atividade, a não interferência do Estado na economia. Então, o Estado não pode intervir na economia, e esses liberais acreditavam e acreditam até hoje, de certa forma, que o mercado ele tem as suas próprias leis e ele se regula por suas próprias leis. Vamos entender isso de maneira mais simples, né? Se a gente está num momento, por exemplo, de safra do morango, aí a gente vai começar a encontrar muitas pessoas vendendo morango, morango hortifruti no supermercado, nas ruas. Há uma tendência do preço do morango baixar, por quê? Porque eu tenho muita oferta do produto, né? Está na safra, ou seja, está no período, né, da produção, da colheita do morango, então eu tenho muito morango para vender, e isso faz com que o preço abaixe, né? O Estado não precisa falar lá para o produtor ou para o comerciante abaixar o preço, né? É a ordem, é a lógica do mercado. Por outro lado, se eu não estou numa fase de safra, ou seja, não é um momento que eu tenho muito morango, e aí vamos imaginar que você queira comer morango, queira comprar um morango para fazer um doce, né? Você vai pagar mais caro por esse morango, por quê? Porque não está na safra, porque você não tem muita oferta do produto. Quando você tem muita oferta do produto e baixa procura, o preço do produto cai. Quando você tem pouca oferta do produto e muita procura, o preço tende a subir. Então, essas são as leis invisíveis do mercado. Então, nesse contexto, vigorava fortemente isso, né? Tem uma superprodução de mercadorias acontecendo, só que chega num momento em que não tem mercado consumidor para tanta mercadoria. E isso começa a impactar, né, na economia. Se vocês forem observar na atividade da semana
retrasada, nós falávamos sobre isso, né? Sobre a expansão neocolonial, que estava relacionada à busca por novos mercados consumidores, né? Então, nesse contexto, você tem, nossa, muita produção e não tem para quem vender, e o Estado não interfere nisso. O que, que vai acontecer? Essa crise de superprodução vai levar a uma crise mais profunda, onde teremos, né, empresas fechando, empresas falindo, onde teremos funcionários sendo demitidos, né? As ações das empresas na bolsa caem, despencam. Então, quem investia na bolsa vai perder tudo. Teve gente que perdeu tudo, que perdeu casa. Foi uma crise muito profunda, a crise de 29, e que vai afetar todo mundo, porque essa economia já é globalizada. Para vocês terem uma ideia, nesse contexto, o Brasil comercializava com os Estados Unidos, né? Então, o Brasil, ele comercializava ali com os Estados Unidos o café, né? Era nosso produto de maior exportação, e no contexto da crise, quem é que vai comprar o café? Os Estados Unidos está lá vivendo uma crise absurda, né? Então, começa a sobrar aqui nos depósitos café, o café cai de preço, então isso afeta todo mundo. É importante a gente pensar que uma crise ela tem intensidades diferentes. Ela pode ser mais intensa e menos intensa, né? A gente tem, por exemplo, a recessão, quando a gente fala de uma crise menos intensa, porque ela é relativamente curta, né? São fases nas quais há uma retração, uma diminuição da atividade econômica, o aumento do desemprego, a diminuição da produção. Então, quando eu tenho uma crise nesse modelo, eu estou falando de uma recessão. Por outro lado, existem crises mais duradouras, mais profundas, que a gente chama de depressão, que é um estado de agravamento da recessão, né, com forte redução da atividade econômica, falências, altas taxas de desemprego, grandes quedas da produção e de investimentos. A crise de 29, ela foi uma crise profunda, por isso ela é chamada de depressão, né? Porque ela trouxe consequências muito profundas, mais uma vez, não só para os Estados Unidos, como também para todo o mundo, né? Para você entender melhor o fenômeno das crises econômicas, a gente pode pegar um período breve, né, para entender o que aconteceu antes, durante e depois de uma crise importante, como essa depressão de 1929. Né? Para a gente entender essa crise, a gente precisa lembrar o que estava acontecendo antes desse período, né? Final da Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos tinham a Europa como grande consumidor dos seus produtos, afinal, né, a indústria europeia tinha sido afetada pela guerra, então boa parte dos produtos tinham que vir de fora, dos Estados Unidos. Mas aos poucos as indústrias dos países europeus elas vão se recuperando e aí a necessidade de importar dos Estados Unidos vai diminuir bastante, né? E ao diminuir bastante, a gente tem o quê? Um Estado produzindo muito, continua produzindo muito, mas não tem mais para quem vender, por isso que é uma crise de superprodução, né? Com esses produtos parados, as empresas começam a demitir funcionários, e aí isso vai ter consequência na taxa de desemprego, isso vai ter consequência no crescimento da pobreza, né? Como as empresas estavam ameaçadas, a compra das suas ações lá na bolsa, né, vai diminuir drasticamente. É isso que leva à famosa quebra da bolsa, o crash da bolsa de Nova York. Então, a crise de 29, ela foi uma crise do liberalismo, né? Porque o Estado não interviu para poder organizar esse processo econômico. Então, depois disso, o que você vai ter? Um período aí em que o Estado vai ter que mudar a filosofia, vai ter que intervir fortemente para conseguir recuperar a economia, para conseguir estimular a indústria, vai ter que
fazer programas assistencialistas para ajudar as pessoas que estavam desempregadas, que estavam passando dificuldade, né? Então, o liberalismo clássico, nesse contexto, ele vai entrar em crise também, porque se percebe que é preciso que o Estado intervenha em alguns momentos para não deixar a situação se agravar desse modo, né? Então, depois que a gente tem os resuminhos aqui, os nossos textinhos, a gente tem algumas atividades, são 5 atividades, 6 atividades, onde vocês vão responder de acordo com o entendimento desse assunto. Ok, pessoal? Então, a gente faz a correção, a gente faz a explicação dessa atividade no nosso próximo encontro. Até lá!